Olá, hoje a gente vai explorar uma conexão fascinante, um verdadeiro efeito dominó macroeconômico que liga dois mundos que à primeira vista não têm nada a ver um com o outro, o mercado de petróleo e o Bitcoin. Pode se preparar, porque a lógica por trás disso tudo é bem surpreendente. Então, vamos começar com a pergunta que guia toda a nossa análise. O que uma inundação de petróleo vindo da Venezuela poderia ter a ver com o preço do Bitcoin? Parece uma loucura, né? Mas é como um quebra-cabeça. A gente vai montar as peças, passo a passo, e no final a imagem fica bem clara. A resposta é bem mais lógica do que se imagina. Bom, tudo começa com uma fagulha, um catalisador. É um evento hipotético no mercado de energia que bota toda essa reação em cadeia para funcionar. Vamos imaginar o seguinte cenário. De repente, uma quantidade gigantesca de petróleo pesado da Venezuela começa a chegar nos Estados Unidos, direto naquelas refinarias da Costa do Golfo que são feitas sob medida para esse tipo de óleo. Isso, por si só, já cria um choque de oferta imenso no mercado de energia. E essa é a primeira peça do nosso dominó a cair. E pronto, o primeiro dominó tomba. Esse excesso de petróleo não fica só lá no setor de energia, não. Ele começa a criar ondas por toda a economia. E o primeiro grande impacto é um choque direto e muito forte na inflação. E o interessante é ver como isso acontece. Primeiro tem o efeito direto, aquele que todo mundo sente no bolso na hora. O preço na bomba de combustível despenca. Mas depois vem o efeito indireto, que é ainda mais profundo. Pensa bem, o frete para transportar absolutamente tudo, de comida a eletrônicos, fica mais barato. O resultado disso tudo é uma pressão deflacionária fortíssima que joga a inflação geral lá para baixo. É uma mudança estrutural mesmo, não alívio passageiro. Com a inflação despencando, todos os olhos se voltam para o Banco Central Americano, o Federal Reserve. Essa mudança nos dados força eles a agirem, e é aí que o próximo dominó começa a balançar. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A principal missão do Fed é controlar a inflação. Se um fator externo, como o petróleo barato, está fazendo o serviço pesado por eles, bom, a principal desculpa para manter os juros nas alturas simplesmente some da mesa. O ponto-chave aqui é essa sequência de eventos. A inflação cai, o Fed responde cortando os juros de forma agressiva. E qual a consequência imediata disso? O capital global, aquele dinheiro que busca segurança e rendimento, olha para os títulos do governo americano e vê que eles não estão pagando quase nada. Isso força os grandes investidores a procurarem lucro em outros lugares. E assim a gente chega na etapa final da nossa análise. Agora vamos conectar a política do Banco Central diretamente com o mercado de criptoativos e entender por que o Bitcoin acaba se tornando um dos principais destinos para toda essa nova liquidez. Este gráfico mostra uma relação que é, assim, fundamental na macroeconomia. Juros mais baixos nos Estados Unidos geralmente enfraquecem o dólar, e um dólar mais fraco, por sua vez, tende a aumentar a liquidez global, ou seja, a quantidade de dinheiro circulando pelo sistema financeiro do mundo. Basicamente, tem mais dinheiro procurando um lugar para ser investido. Ótima pergunta. Com tantas opções, ações, imóveis, ouro, por que o Bitcoin? A verdade é que existem alguns motivos bem específicos, já bem conhecidos no mundo institucional, que tornam o Bitcoin um ímã para esse tipo de capital. Vamos ver os três principais? A primeira razão é que o Bitcoin funciona quase como um termômetro de liquidez. Muitos analistas institucionais o consideram o ativo mais sensível do mundo a um aumento na quantidade de dinheiro no sistema. O preço dele não depende de balanço de empresa ou de safra agrícola. Ele reage quase em tempo real ao fluxo de capital, se antecipando, na prática, a expansão monetária. A segunda razão é pura matemática. O preço do Bitcoin é cotado em dólares, certo? BTC/USD. Se o dólar, que é o denominador da fração, perde valor, o numerador, que é o Bitcoin, tem que subir para a equação continuar equilibrada. Os grandes fundos usam essa dinâmica como uma forma de se proteger, um hedge, contra a desvalorização do dólar. E por último, a famosa busca por rendimento, ou search for yield. Pensa nos grandes fundos de pensão. Eles precisam gerar retornos. Com os títulos do governo, que são super seguros, pagando uma miséria, eles são forçados a ir para ativos de maior risco. E aí o Bitcoin se destaca, com um dos melhores históricos de retorno ajustado ao risco da última década. Mas calma lá. Para uma análise ser completa de verdade, a gente precisa adicionar uma camada de complexidade. É absolutamente crucial entender que o motivo da queda do preço do petróleo muda completamente o jogo. Essa tese que a gente descreveu só funciona sobre uma condição bem específica. Olha só como a diferença é gritante. Se o petróleo cai por excesso de oferta, como no nosso cenário da Venezuela, o ambiente é extremamente positivo para o Bitcoin. Agora, se o petróleo cai porque a economia global entrou em recessão e a demanda simplesmente desabou,
Aí a história é outra. É o completo oposto. Numa crise de demanda, o que a gente vê é pânico. A primeira reação dos investidores é a famosa fuga para a segurança. Eles vendem tudo, ações, títulos, até Bitcoin, para correr para o colo do dólar. Nessas horas, a regra é clara: cash is king. Ou seja, dinheiro na mão é a única coisa que importa. O Bitcoin só voltaria a subir bem mais tarde, depois que o Fed entrasse com trilhões para salvar a economia. Certo. Agora que a gente entendeu todas as peças e, mais importante, as nuances, vamos juntar tudo. Vamos recapitular a reação em cadeia completa para fixar bem o raciocínio. E aqui está a sequência, o caminho completo do nosso dominó. Aumento na oferta de petróleo derruba a inflação. Isso faz o Fed cortar juros, o que enfraquece o dólar. Um dólar mais fraco expande a liquidez global. E esse dinheiro todo, buscando rendimento e proteção, flui para o Bitcoin, fazendo o preço subir. Uma cadeia de eventos bem lógica, de ponta a ponta. E, para fechar, fica aqui essa provocação. Será que a chave para o próximo grande ciclo de alta do Bitcoin não está nos gráficos de análise técnica ou no Twitter, mas sim nos navios petroleiros e nas salas de reunião dos bancos centrais? É uma ideia poderosa para se ter em mente. Obrigado por acompanhar essa análise.